Delírios caóticos, um vídeo diferente para aproveitar o meu acordar. São 8h34 de maio de 2021. Ou seja, hoje é a lua minguante. A terceira lua minguante do Boi Metal. Alguns preâmbulos. Primeiro, o sonho. Foi um sonho dos mais extensos que eu tive há um bom tempo, porque existem sonhos densos e existem sonhos longos. Esse foi denso e longo. E é curioso que é um sonho que você percebe que é um sonho, aquela coisa meio rara, raro para mim, mas ao mesmo tempo você elabora dentro dele. E o contexto do sonho era totalmente bizarro. Era uma festa em que eu interagia com o Bolsonaro e com o Ciro Gomes na festa. Eles interagiam entre eles e eu estava na festa. Agora não lembro o detalhe da festa, mas certo momento da festa eu pegava meu celular e tentava ligar ele para tentar gravar algumas falas do Bolsonaro, para depois usar isso posteriormente. Eu acho que nesse momento eu não sabia que era sonho, mas era o saber que era um sonho é como se fosse um flash rápido dentro, uma consciência rápida dentro do contínuo do sonho que desaparecia. Mas havia uma consciência da bizarrice daquela posição, porque eu existe uma proximidade e uma distância ao mesmo tempo, porque eu sabia que eram essas duas personalidades, mas ali não eram as duas personalidades, eram amigos, era uma festa. Uma coisa, sonho é complicado de explicar, né? É uma coisa meio borracheira, é uma coisa meio alucinógena. Num nível meta, eu abro aqui uma coisa que talvez eu elabore um dia, mas os sonhos no meu viver têm muito a ver com o contínuo do uso da maconha. Eu gosto de não usar maconha por um tempo porque o meu cérebro daí volta a sonhar. Lógico que eu acho que a gente sempre sonha, mas a lembrar do sonho quando acorda. Porque eu sou tão intenso que quando eu tenho, eu fumo. Daí, quando eu fumo, eu não fumo eu fumo continuamente, né? Vários por dia. Isso é muito bom, por um lado, né? Para a regeneração neuronal, mas ao mesmo tempo eu percebo que quando eu fico uns bons tempos sem fumar, se passar uns 3, 4 dias, depende da quantidade de dias que eu fumei sem parar. Dá uma limpa do THC externo e o THC endógeno, né, o canabidiol interno, parece que tem mais força da lembrança do sonho quando acorda. Isso é uma tese que eu nunca li em nenhum lugar, mas para mim é muito claro na minha percepção cotidiana, né, porque eu fumo desde moleque e só via perceber isso adulto, né? Então, olha só que engraçado, eu nunca faço live ao vivo aqui no meu perfil pessoal, só faço live no meu grupo da Sindemia de Mauá. Daí a maior parte das lives eu tiro de lá e eu ponho no YouTube ou no Telegram e quase nenhuma eu deixo visível. Provavelmente eu não vou deixar essa visível no Facebook, é isso é um parênteses dentro do parênteses dentro do parênteses, né? Então eu uso essa ferramenta do ao vivo, que meu computador não tem memória. E se eu for gravar com as ferramentas aqui que eu tenho, não tenho como gravar. Então eu gravo usando a live para ter essa gravação em baixa qualidade, em um tamanho pequeno de arquivo. É engraçado, que daí eu baixo com o meu computador essa live e ela fica enorme. Mas estou falando isso porque está tendo agora pessoas, uma amiga, Camila Marques, que está escrevendo está digitando na live. Eu nunca tenho isso porque eu não interajo na live. Dela perguntar: fumar para dormir impede?
tem ter dos sonhos, né? Fumar para dormir impede em ter sonhos. Então, vou responder, já que eu estou brincando aqui de live, né? Quando eu fumo, eu não lembro do sonho quando eu acordo. É isso. Agora, para lembrar dos sonhos que eu acordo, eu preciso ficar alguns dias sem fumar. Então, eu acho que essa relação fumo, ma- é, maconha com sonho tem muito a ver não com o dia, mas com o contínuo. O quanto o THC está no teu sangue, está no teu corpo, né? Porque a pergunta isolada assim é muito reducionista. Não sei como é que, não sei como o THC fumado vai trabalhar num dia, num corpo da pessoa. Digamos, estou fazendo uma hipótese, né? Que é bem teórica e bem absurda, porque na verdade o desafio da vida é cada um descobrir o seu corpo. Então, quando a gente tenta avaliar para a humanidade, para os outros corpos, tem uma chance de erro e autoritarismo tremendo, mas só que a ciência camufla isso e tenta ver todos os corpos como iguais. Então, a ciência trabalha como se as pessoas fossem iguais e cria teorias científicas que são comprovadas pela média das pessoas. Então, tipo vacina, milhões tomam, morre alguns, então, beleza, ela é segura. Ué, não foi segura para quem morreu, né? Mas eu estou dando exemplo de vacina aqui, porque é a coisa do dia, né? Dos anos, esse mote dos anos, mas isso vai para tudo. Isso vai para emprego, vai para escola, vai para qualquer coisa, né? A gente trabalha como se a gente não fosse diferente um do outro. E a grande riqueza da vida é essa diferença, que a gente não só nasce geneticamente, isso é comprovado, que somos todos geneticamente diferentes, nem que seja 0,01% da nossa genética, mas o desafio da vida é a gente botar essa diferença para acontecer na realidade, para que isso vá gerar uma maior diversidade na cultura, na biologia. E a maior parte das pessoas não põe essa diferença para ser exposta, elas querem viver no comum, na norma, na normalidade, para serem aceitas. Então isso cria uma massa de pessoas que não sabem o que são. Elas são um nome e viram um CPF, né? Mas elas não sabem o que elas são em termos de o seu prazer, o seu sentir, o seu viver, a sua forma de viver, o seu comportamento. Os comportamentos ficam padronizados, a gente segue ideologias, a gente segue pais, patrões. Bom, fechando esse parênteses do sonho, eu fecho o sonho, eu fecho ao mesmo tempo o parênteses da maconha e fecho ao mesmo tempo o parênteses da resposta. Então, essa é a primeira introdução. Tive um sonho muito forte, isso tem muito a ver com o meu cotidiano, é muito bom. Isso daqui é o Delírios Caóticos. Quem chega agora, eu falo, vá ver o Delírios Caóticos 1, 2 e 3 que estão no YouTube, eu estou no meu blog mais organizados. Porque eu estou tentando fazer um contínuo aqui do que eu chamo de supravivência, supravivente. E que é o número 3, a fase 3, match 3, ou a 3.0, de uma sequência do meu pensar. Eu era zero, eu era uma criança, e daí toda a minha adolescência, toda a influência da minha vida, seja da minha família, seja dos meus estudos, dos cinemas que me influenciaram muito. Lembra que não existia internet naquela época. Então eu lia muito, eu gostava muito de cinema, via muita televisão, principalmente por causa dos filmes. Geraram, quando eu descobri Roberto Freire na minha vida, e me tornei um somaterapeuta por 12 anos ligado a ele, isso foi a minha fase um que eu chamo, o match um, porque eu buscava originalidade única, eu acreditava que as pessoas tinham essa originalidade única, que é esse 0,1% de diferença em relação à humanidade, e eu trabalhei com muitas pessoas durante vários anos para ajudar as pessoas a descobrirem, a acessarem essa originalidade única através do prazer, rompendo com os mecanismos heterorreguladores sociais, o que a sociedade espera de você, papai, mamãe,
o emprego, o dinheiro, tudo mais, para tentar descobrir o que é o seu prazer, e isso levaria a uma originalidade única. Quando eu passei para a fase 2, foi quando eu descobri Humberto Maturana. Eu já tinha rompido com o Roberto Freire, porque daí naquela época eu achava que ele já estava, digamos, aceitando uma acomodação que nem Freud fez na visão de Reich, que Freud fez em relação ao sistema. Eu achava também, tinha essa pretensão de me achar um Reich e colocar o Freire como um Freud. Então eu rompi com ele. E isso porque eu já tinha rompido com os meus companheiros de época que estavam academicizando a soma. E eu achava isso um retrocesso. Passei para a fase 2, estou fazendo um resumo aqui, né? Quem conhece a minha vida pode ver como eu sou mal falado por aí. Então, quando eu passo para a fase 2, já é o Humberto Maturana, com a riqueza da biologia do conhecer, que para mim é uma coisa altamente revolucionária na cultura. E que quando a cultura humana começar a entender essa possibilidade da multiversa, né, que seria perceber que a gente vive numa cultura, numa objetividade que é sem parênteses, ou seja, a gente acha que a gente tem acesso à realidade, que a gente tem acesso às verdades. Então, por mais boa intenção que eu tenha, eu tento compreender o universo e dialogar com esse universo. Daí eu caio em divisionismos, que aí eu acabo escolhendo uma religião, acabo escolhendo uma profissão, acabo escolhendo um comportamento que tem a ver com a minha projeção de que existe um universo. E o Maturana ele trabalha através dos estudos neurológicos, os estudos biológicos, ele descobriu que existe uma diferença, um hiato entre o sistema neuronal, que é o sistema que teoricamente compõe o cérebro e o controle do nosso corpo internamente. Ele descobriu que esse sistema neuronal existe um hiato, uma diferença entre, que não se encontra. O sistema neuronal está dentro, mas ele não se toca com o nosso corpo. Então é como se existe uma entidade dentro da gente que é estranha a gente mesmo, porque ela nos mantém, ela nos dá vida, mas ela não é a gente é o corpo. A gente interage com o nosso corpo, a gente interage com a nossa corporalidade, a gente se faz humano nas relações humanas, a gente se constrói humano devido à educação, devido à língua que a gente é educado, devido à visão de mundo que a gente é educado, né? E se a gente é educado, se eu nasço aqui no Brasil, sou educado com a língua portuguesa, eu vou ser educado aprender o português. Se eu nasço, mas sou roubado e vou parar lá na Espanha, na França, eu vou falar francês. Então, isso é um exemplo na linguagem, mas isso está dentro de qualquer língua. Dependendo de onde você nasce, você é educado naquela cultura familiar. Então, nascendo aqui no Brasil, se eu nasço numa favela, eu vou dentro da favela ter uma cultura, uma visão de mundo. E se eu nasço com uma cor de pele, eu vou ter uma cultura e uma relação com o mundo, né? Se eu sou uma criança abandonada, como os exemplos clássicos lá na Índia, e posso viver, ser as crianças lobo, que vou me arrastar, engatinhar, né? Que nem um lobo e comer carne crua. E daí, dependendo da época que eu sou resgatado pelos homens, eu vou conseguir me readaptar à humanidade. E tem coisas que, dependendo da época que eu fui educado assim, daquele jeito, eu nunca vou conseguir me adaptar, porque a formação infantil ela tem tempos, tem ciclos. Então, dependendo do ponto que eu adquiri certas coisas, não mudo mais. Então, essa visão do Maturana é entender que esse corpo externo que é educado, que a gente tem, vive no mundo, ele tem uma coisa interna que é o sistema senso, senso-efetor, faz um contato com o nosso sistema neurológico. Então, essa unidade interna, essa divisão em dois, digamos assim, para simplificar aqui, não vou ficar dando aula de Maturana, é muito complexo. Ele cria uma realidade que a gente pode perceber e dividir a realidade entre sem parentes e com parentes. Então, quando a gente consegue colocar o parentes na realidade, a gente consegue aceitar muito mais a realidade, entender a diferença entre o outro, pensar de outro jeito e favorecer a gente ter um,
uma outra forma de ver a realidade. Então, durante 12 anos também eu tentei levar essa fase 2 dentro da soma, que era a minha fase 1. Daí eu chamei de Sommelier. Trabalhei 12 anos com a Sommelier, né? Foram duas fases do meu viver que eu fui terapeuta. Nessa fase eu descobri a ayahuasca, me descobri Deus na linguagem, porque na época do com o Roberto Freire, eu era ateu. Isso é, para mim, Deus era a natureza. Deus era uma coisa que eu não sabia, mas também não era aquela coisa da minha formação cristã, né? Do barbado lá que está em cima das nuvens, vendo tudo, sendo onipresente, podendo fazer tudo, mas aceitando a maldade do mundo por livre-arbítrio, por deixar a gente escolher fazer o que quer e depois a gente vai ter num outro plano compensações como céu e inferno, né? Então essa retórica hoje eu vejo interessante como uma coisa mitológica. Eu não vejo muita diferença entre a Igreja Católica e a crença na Bíblia ou com os mitos, né, gregos, romanos, né, que eu acho interessantíssimos, porque os mitos humanos eram pelo menos personificados com emoções, com problemas, com conflitos humanos, né? Então era um espelho muito mais rico e diverso do que colocar um Deus só, que daí daquele Deus só vai ter que sintetizar tudo, né? Todos os conflitos. Mas essa visão maturânica, digamos assim, percorreu o meu universo por muito tempo, seja com a ayahuasca, seja com a mudança que eu fiz aqui para Visconde de Mauá e comecei a morar aqui. Mas foi interessante que ao morar aqui eu comecei a perder o contato com as Babilônias, né, as cidades grandes, no sentido de ter pessoas que dessem um contínuo ou ter uma capacidade de manter a formação de grupos. Então eu comecei a ficar incompetente para manter os grupos, porque eu precisava ir para São Paulo para formar o grupo, era uma energia que um pouco os dias que eu ficava lá, eu tinha que ficar em casa de amigos, eu dependia de outros e ao mesmo tempo foi degringolando e não consegui mais formar grupos. Então larguei a soma um pouco por isso, por não ter uma competência de montar grupos, mas isso foi bom de uma certa forma. Eu sempre vejo o lado bom das coisas que me acontecem, né? No meu lado poliana, digamos. Eu já fui poliana, já fui poliana moça, agora sou poliana velha. Mas esse lado de ver o lado bom me mostra que eu acho que dentro da própria Sommelier eu já estava com uma incompetência de passar essa duplicidade da vida. De poucas pessoas entendem a biologia do conhecer. É complicado porque a gente fala, 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 mas as pessoas não entendem. E eu acho que chegou uma hora que a técnica ficou incompatível, ficou muito complexo para as pessoas entenderem a cadeira quente na visão da biologia do conhecer. Eu acho que a cadeira quente no formato gestáltico, no formato somático, tem uma potência que se organizou pelo Devir, né? Seja a Hot City do Pius, quando ele fez dentro da Gestalt, tem uma coisa ligada totalmente ao sonho, né? A Hot City original do Pius é uma leitura do sonho, mas por ser uma coisa totalmente assim avulsa, simples, tem uma eficácia muito grande, porque ela é o aqui e agora. Quando vai para a cadeira quente da soma, porque falar soma é cadeira quente, né? Se falar somaterapia, exercício bioenergético, daí a gente parece com as outras bioenergéticas, a gente parece com coisas assim lights, como massagem, massoterapia, com biodança, essas coisas, que tudo tem sua validade, mas a soma era uma porrada, a soma era uma coisa para dar um chacoalhar nas pessoas e ajudar elas a mudar de vida. Mas aí que tá, é o defeito da própria soma. Você muda de vida ali com a soma, depois você vai continuar a nova vida pós-soma. 50% talvez depois de alguns anos recua e volta ao que era antes. Por causa da força da sociedade, porque a gente está num social autoritário, porque a gente não mantém uma corporalidade radical, a gente não mantém relações sociais radicais, então a soma ela não se mantém. A soma, para se manter, ela precisaria ter comunidades, precisaria ter um trabalho bioenergético constante, ou sexualidade plena,
São várias coisas que a gente sabe na teoria que a gente precisa ter para poder combater e viver livre dentro desse social que é altamente repressor. Aproveitando o PIN, chego no 3. Tudo isso é introdução, hein? Tudo isso é meu preâmbulo. Então, quando eu chego no 3, é agora que eu estou numa coisa assim que mistura essa coisa meio matemática, mistura uma coisa de estar descobrindo dentro da minha prática de autobioconstrutor a arquitetura sagrada, pois se agrega a geometria sagrada dentro da arquitetura, se agrega a perceber que é na natureza que está realmente todas as curas, porque também a gente é a natureza, então não existe cura terapêuticas ou medicinais que não sejam autocuras, que pode-se se utilizar dessas ferramentas externas, seja medicamentos alopáticos ou qualquer medicamento, né? Porque qualquer droga, das drogarias, da Big Pharma, porque elas também potencializam e mexem com o nosso corpo, mas elas só cutucam e produzem a nossa forma de cura interna, porque é a própria biologia do conhecer, é isso, é a nossa autopoiese, é a nossa capacidade de autorregeneração, autoconstrução molecular dentro das células. A gente tem essa capacidade de estar se regenerando. Então, a cada 7 anos, a gente é uma nova pessoa. A cada 7 anos, a gente mudou totalmente a nossa pele, mudou totalmente nosso, nossos tecidos, nossos órgãos. Alguns tecidos, algumas células demoram muito mais do que os 7 anos. Então, por exemplo, a mudança molecular. A mudança molecular é constante, mas a mudança celular de algumas células, por exemplo, como dos ossos, é muito mais difícil a mudança. Então, tem coisas que duram muito mais tempo no nosso viver. Existe a tese de que as 8 células iniciais de nossa vida são eternas, isso eu ainda não tive mais referências para confirmar. Mas, de qualquer forma, é essa brincadeira da gente ser mudança no nível molecular, no nível interno, na escala interna, na escala micro, mas a gente tenta se manter no comportamento. Isso é positivo e negativo, depende de cada um, depende de como cada um se avalia, cada um se julga. Então, para uns é extremamente positivo se manter e ser, não, eu tenho a minha essência, eu sou assim, eu tenho o meu caráter, então vivo assim. Eu sou uma metamorfose ambulante, eu estou me metamorfoseando, mas ao mesmo tempo, se eu sou uma metamorfose ambulante sempre, nessa perspectiva eu sou uma metamorfose ambulante, então isso é fixo no meu viver, a mudança. A mudança é permanente, né? Eu já iria para Heráclito, eu já iria para filosofia grego-romana, ou Nietzscheana, ou outras filosofias. Mas como eu sou biólogo alternativo e não formado, eu sou biólogo trambiqueiro, né? Eu sou biólogo de estudo autodidático. Eu nunca me formei em biologia, mas eu acho que seria a ciência que eu mais dou valor, porque ela me faz entender a vida, a minha vida e a vida que acontece aí, daí a cultura humana, que é uma consequência da vida, a tecnologia que a gente usa aqui, celular, computador, internet, que é a consequência da vida. Então tudo isso é natural, porque tudo faz parte da natureza do homem. Bom, vamos lá, vamos tentar chegar. Será que eu chego no tema desse vídeo? Então, eu já estou fazendo essa série de Delírios Caóticos porque eles são autoexplicativos, né? Quem vê o 1, 2, 3 já está entendendo um pouco que não dá para entender, porque eu também não entendo, mas é uma forma de eu estar participando desse nível 3 da vida, que é o nível social amplo. Porque o nível social micro, que são as pessoas que me conhecem ao vivo, que interagem comigo realmente, não que interagem no passado, porque o passado daí se torna esse social amplo. As pessoas que estão interagindo comigo hoje, seja hoje que eu falo 2020, 2021, agora na pandemia, na sindemia, as pessoas que nesse nível são as pessoas que eu interajo quando eu encontro, seja aí aqui em Visconde de Mauá, seja familiares que eu vou para o Rio de Janeiro, São Paulo ou Tiradentes, né, buscar meu filho. Mas existe esse plano micro, que é o meu viver concreto, e existe o plano mental, o plano da minha vida subjetiva, tudo mais, que daí é a minha forma de tentar fazer essa ponte do meu subjetivo para esse social é através dessa rede, dessa internet, dessa distração, dessa visão.
Então, eu estou construindo uma coisa que eu chamo supravivência, que seria a decorrência 3 da soma eu, digamos. Eu fui soma, soma isso, agora eu sou soma eu. Mas eu também, essa linguagem de soma, eu só utilizo ainda porque é basicamente o corpo. A importância do corpo na vida, isso eu mantenho desde Roberto Freire, passando por Maturana e chegando agora em ser RUI-MT, né? Não é DMT, é RMT, é JTI, é jogo, teso e tapa. Então, eu estou tentando agora propor uma forma de ver a realidade que eu quero, talvez possa virar um livro do futuro, mas eu estou com uma preguiça de escrever. Eu preciso me organizar tanto para escrever, porque eu tenho um respeito tão grande pela literatura que eu acho que quando eu tiver mais sedimentado as minhas ideias, eu posso tentar escrever. Mas para sedimentar mais as ideias, eu preciso me organizar mais em termos dos meus arquivos, do que eu já fiz, do que eu gosto, do que tem coisas que são eu, mas estão perdidas dentro, né, desses sonhos que eu não lembro, digamos assim, mas é como são meus arquivos, que está na minha biblioteca, que está nas minhas fotos, nos, no meu arquivo digital, no meu arquivo analógico, no meu arquivo concreto. Mas eu tenho pouco tempo para trabalhar isso, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que construir a minha casa, eu tenho que construir o meu campo. Então, eu estou agora num ritmo que eu estou gostando, que é mais ou menos um terço para sobrevivência básica, que é, né, tomar banho, acordar, dormir, fazer minha comida, comer, cagar, né, me limpar. Então, essa sobrevivência toma um terço do meu tempo, outro terço do meu tempo eu estou jogando para construção do meu canto Cairós, de uma moradia para eu poder, até o final do ano, me mudar e sair do aluguel. E o número 3 se mistura, é uma mistura dessa coisa do meu pensar com as minhas outras atividades produtivas que envolvem. Então, o 2 e o 3 se misturam aqui, que eu fico brigando com coisas como. Um, 2 e 3, né? Eu fico brigando com coisas como eu tenho que fazer meus guias, tenho que ser produtivo, quero fazer. Talvez voltar a trabalhar com fotografia, se eu comprar uma máquina fotográfica daqui a alguns dias. Mas, independente disso, eu já estou fazendo meus guias para poder entrar uma grana. Então, o guia de Serra e Mar número 1, lá de Casimiro de Abreu, já está em produção, vai sair agora, daqui a alguns meses. E no ano que vem vai sair a revista aqui de Visconde de Mauá. E talvez até o final do ano eu faça um mapa aqui no Itamar, um mapa grande para entrada do Vale do Pavão, as pessoas terem informações. Então, esse 1, 2, 3 da minha vida me deixa pouco tempo para mim acessar meus arquivos e me deixa pouco tempo para ficar viajando aqui na supervivência, né? Mas ela tem que andar, porque é uma coisa assim que é tão necessária para mim como o meu alimento. Tudo que me alimenta, em termos de assistir um filme, eu revi um filme ontem à noite, por exemplo, delicioso, chamado O Contador, antes de dormir, que eu já tinha visto, gostado, assisti de novo ontem à noite. Então, esses filmes que me alimentam, essa cultura que me alimenta, né? Hoje, de ontem para hoje, eu adquiri amizade aqui no Facebook com duas pessoas que eu admiro tremendamente, que é o Rômulus Maia e o. Ei, memória. E o, e o principal conhecedor da guerra híbrida do Brasil, os teóricos mais importantes, caralho. Esse eu tenho que falar o nome, né? Já que eu falei aqui. Piero Leiner. É uma brincadeira, né? Você vê, eu fui fazer amizade com esses dois aqui no Facebook, me deu uma força de não sumir do Facebook. Eu comecei essa fase lua cheia, lua minguante, pensando em abandonar o Facebook. Só estava me segurando por causa do lado comercial dos meus guias e mapas, né? Dos 6 vilas, seus vales, mas acho que vou ficar no Facebook até ele morrer, que nem o Orkut morreu. Né? Vamos deixar, ficar um pouco mais para aproveitar essa rede, ver o que eu possa produzir e me alimentar dela ainda, apesar que ela alimenta muito pouco hoje em dia. Mas eu então aproveito esse sistema da Big Tech aqui, essas brechas da Big Tech, digamos assim, né, para pensar, para fazer o que a Big Tech não é programada para pensar.
Então eu faço essas lives longas aqui, que é o meu filtro para poder espantar quem queira ser TikTok, né? Ver alguma coisa ali que agrade e aí e fique só nessa coisa superficial de, de, de alienação, né? De coisas do prazer mais momentâneo, para tentar criar alguma coisa mais profunda para mim mesmo. Então esses vídeos, eu já falei isso, mas repito aqui, são para mim mesmo no fundo. Eu faço aqui agora, daí vou fazer meu cotidiano, volto pro meu cotidiano, daí daqui a alguns dias eu reassisto o vídeo e estou minutando eles, organizando no blog, como delírios caóticos. Os que ficam muito ruins, eu jogo para os resmungos caóticos, daí vai para o Telegram, só para as pessoas que têm mais paciência ainda, que é ninguém, né? Eu brinco que quase ninguém consegue me aguentar aqui por causa desse filtro que eu faço, menos ainda vão ver no Telegram, né? Mas pelo menos fica aí, né? Agora, qual que é o ponto, né? Qual que é o insight que eu tive, não a partir desse sonho, mas que o ato de sonhar, né? Não é o conteúdo do sonho, é a forma. Esse momento de estar sonhando talvez me ajude a ser um pouco mais menos delirante para comigo mesmo e organizar um pouco mais as minhas ideias como um Lego, como um encaixe de peças, né? Como um quebra-cabeças que eu estou fazendo. Estou tentando montar um quebra-cabeças. Então, às vezes eu falo do tempo, às vezes eu falo do sono, às vezes eu falo de uma coisa ou outra, né? Mas eu tenho um norte que eu estou tentando, digamos, construir, que é uma teoria que faz uma ponte entre todo esse meu passado, esse meu devir histórico, né, dessas referências que eu tenho, com o que eu vejo e que eu não encontro por aí, com outras pessoas falando. Então, digamos assim, a minha contribuição. Então, voltando um pouco, é como se tudo isso que me alimenta, desde um filme do cinema, digamos assim, até uma batata ou um suco de uva, essas coisas que me alimentam, eu quero, de uma certa forma, devolver para a sociedade. Né? Então, essa minha forma de ser supravivente e falar do supravivente é dentro do meu ego, porque não tem como sair dele de uma certa forma, não quero matar meu ego, né? Eu quero manter ele de uma forma controlada, digamos assim, junto com nessa linguagem com o id e com o superego, né? Mas eu quero manter ele como uma coisa assim que possa contribuir para quem me ouça, para quem pegue esse material e um dia possa ser tão útil para as pessoas como a cultura que me alimentou foi útil para mim, digamos assim. Então, assim como eu tive um contato com a obra de um Gregory Bateson, por exemplo, que é um, um antropólogo americano maravilhoso que gerou decorrências e decorrências e que eu aprendi muito com os filhos dos filhos dele no sentido teórico. Eu quero deixar o meu material que eu possa, né, se for válido, né, se for uma coisa, se for uma semente que der fruto, que der árvore ou que der alguma planta, né, eu tenho que jogar essa semente. Então, eu estou jogando esses meus delírios caóticos como sementes. Quem sabe um dia, espero viver para isso, né? Essas sementes jogadas agora, durante a pandemia, elas se transformem numa floresta. E eu possa caminhar por essa floresta junto com outras pessoas, seja meus filhos, meus amigos, minha companheira, para saber. São imagens, né? Imagens pseudopoéticas para tentar explicar um pouco por que eu fico falando aqui, né? Por que eu, em vez de eu acordar e fazer meu café, eu não vou lá trabalhar e ser mais rápido, fazer logo meu canto caioz? Por que eu fico me masturbando intelectualmente aqui, pensando em delírios caóticos? Por que eu fico organizando as minhas fotos e postando no Instagram? É porque eu tenho essa pretensão de estar também contribuindo com o social, como o social me alimentou e me nutriu, quero estar fazendo essa ponte. Mas o que é o sobrevivente, caralho? O que é essa sobrevivência? Para mim, vem insights, momentos que fica tão claro, eu entendo. Se desse para fazer uma foto do meu pensamento naquele momento, perfeito, mas não tem como. Né? São âmbitos diferentes de viver, não tem como fotografar um pensamento. Né? Eu poderia tentar esse pensamento escrever, aprofundar, fazer como um livro, fazer com referências,
Mas isso demora. Então é muito mais fácil fazer um videozinho louco que talvez ele possa depois ser a referência autorreferente. Eu poder depois me alimentar com ele mesmo e ajudar a eu ter paciência e saco de construir um livro ou uma coisa que seja mais acessível a outras pessoas. Esse V3 nas coisas é entender que Maturana para mim é genial. Mas, ao mesmo tempo, ele recuou de um ponto de vista, recuou em termos, né, digamos, recuou para quem pensa que o acadêmico é importante. Então, nesse meu lado de achar uma importância no meio acadêmico ainda, eu acho que ele deu uma recuada porque ele viu que o meio acadêmico achou ele louco. A cultura autoritária, reducionista das universidades chamavam ele de louco. Então, ele falou, vou ficar brigando com esses caras. Aí ele começou a construir uma literatura autorreferente. Então ele tem uma maravilha de textos que ele escreve para ele mesmo ali. Não é para ele mesmo, né? Publicou e faz palestras, né? Veio até que Belo Horizonte, eu conheci ele. Então ele faz um texto que ele não se referencia aos outros como um texto acadêmico, aquela coisa de colocar notas no rodapé e dizer, não, esse pensar o Nietzsche já pensou assim, esse pensar fulano de tal já pensou assim. Não, ele resolve fazer uma coisa assim meio autocirculante, falando dele mesmo, as próprias experiências dele provando o que ele está falando, porque daí ele é um caminho que ele ficou. E é maravilhoso, porque isso daí, para entender alguns livros do Maturana, eu tenho que ler 3, 4 vezes o livro. Porque ele é tão circular, tão espiral, digamos assim, que o pensamento ali se perde. Pelo menos o meu, né? Eu admiro pessoas que leiam ele e falam, entendi. Ou talvez os entendimentos, né? Cada um tem um entendimento diferente das coisas. Mas essa clareza que eu tenho em alguns momentos, como se fosse um insight, como se fosse uma borracheira plena ali, como se fosse um orgasmo, é difícil manter para falar da sobrevivência, porque vão saindo decorrências, vão saindo tentativas de explicar e mostrar, porque eu tenho que sair um pouco do pensar comum. Então, Maturana criou isso, uma forma autorreferente de construir. Eu estou tentando construir alguma coisa que seja visual, porque eu sou fotógrafo. Então, uma coisa que me aproxima muito e ajuda muito para demonstrar isso fisicamente para as pessoas é o mecanismo do espelho, né? Seja o espelho físico, isso daí muitos teóricos já fizeram, né? Tem um livrinho maravilhoso do José Ângelo Gaiarsa, chama O Espelho Mágico, mas que é pouco compreendido, porque ele também faz isso, ele faz uma autorreferência aos textos dele, né? É tão simples o livro porque ele não fica também pontuando, falando do Reich, falando de outros teóricos. Ele até cita rapidamente, mas ele faz uma ponte nele mesmo ali. É como se o Espelho Mágico fosse uma síntese da obra do próprio Dayarsa. Uma parte da obra dele, né? Digamos assim. Tem muita coisa. Mas o Gaiarsa daí tinha essa simplicidade ali e eu tento ver isso, mas o meu espelho não seria só o espelho mágico, já seria esse espelho da morfotografia que eu trabalho, e estou aposentado, entre parênteses, né? Estou meio parado aqui por causa da pandemia, mas é uma técnica fotográfica criada, um parênteses aqui, pelo genial Roberto Campadelo, e que foi uma obra de arte que ele expôs em bienais de arte de São Paulo, e acabou que a família dele, né, acabou usando de uma forma capitalista, de uma forma assim, reduziu a coisa para se transformar numa coisa de fotografia bonitinha para vender. Então, é uma coisa legal, original, diferente, só essa família faz isso, mas acabei tendo conflitos por causa de uma visão tão capitalista, de royalties que esse pessoal tem, que eu acabei brigando com eles depois que o meu amigo, o Campadelo, faleceu. Então eu prefiro falar em morfotografia, né? E não quero ficar falando de persona, espelho persona. É o espelho da morfotografia, nome dado pelo Barnabé. Barnabé de Cartola, que me passou, me deu esse material, agradeço muito. E que eu ainda penso em usar de uma forma também capitalista, entre aspas, né? Mas a minha sobrevivência financeira funcionou com isso por uma época, mas
eu quero usar mais isso num plano de vista psicológico. Quero ver como é que eu agrego o espelho da morfotografia para as pessoas entenderem a realidade dentro da psicologia. Não da psicologia acadêmica, né? Porque eu sou um antipsicólogo. É, é informal também, né? Nunca me formei, não tenho formação nenhuma acadêmica. Esse é meu orgulho, né? Porque enquanto as pessoas se orgulham de chegar a ter a formação acadêmica, o filho do porteiro que teve formação acadêmica, né? Essa é a balela da esquerda, que a direita combate, mas a esquerda quer. Minha mãe também foi doméstica, né? Apesar de meu pai ter vários diplomas superiores, se formou em engenharia, se formou em matemática, se formou em, acho que 3 cursos acadêmicos ele é formado. Minha mãe não, minha mãe não tem curso superior, acho que não tem nem ginásio, e trabalhava como doméstica. E nesse fluxo da minha vida, eu era um burguesinho, nerd, né? Com 16 anos eu já estava fazendo arquitetura, urbanismo. No primeiro ano da arquitetura fiz 17 anos. Só que quando chegou aos 20, 21, faltava pouco para me formar, eu encontrei o Roberto Freire. Daí foi um momento que o Roberto Freire também estava brigando com todo mundo, todos os 12 terapeutas que ele trabalhava. Chegou para mim e falou: Ó, Rui, você pode terminar teu curso de arquitetura e depois vir fazer soma. Agora, se você fizer a soma agora, vai ser muito melhor, porque você pode trabalhar em vários grupos ao mesmo tempo. Eu nem pensei. Pensei, né? Lógico. Estava no quinto ano de arquitetura, olhei e falei assim, pô, esse momento da soma é agora. Se eu me jogar, eu vou me formar somaterapeuta em breve. E arquitetura? A arquitetura, a única vantagem que eu pensei naquele momento, para ser sincero, era ter um canudo, um diploma acadêmico, para se eu fosse algum dia preso, eu tivesse cela especial. Falei, vou me mediocrizar por causa disso. Se um dia eu brigar com a Soma e falar não quero mais Soma, quero ser arquiteto, eu faço o vestibular de novo e faço o curso de novo. A Federal do Paraná vai continuar aí. Então, rompi com o Freire e me joguei nesse universo. Né? Então, minha vida é muito construída assim em relação aos momentos que eu estou fazendo. Então, não dá para mim me dissociar desse momento que eu estou, que é a autobioconstrução, desse meu pensar, que é uma autobioconstrução dentro do pensar. Então, nisso, voltando agora, quando chega no Maturana, ele tem uma genialidade, mas ele, quando eu falo recuou, é que ele fala que a gente é dois no sentido biológico, porque ele é um biólogo, porque ele é um neurocientista. Então, ele, como tem formação acadêmica, de neurocientista, tudo mais, ele chegou a essa explicação que a gente somos dois, isso ele levou para a cultura, ele levou para o Instituto Matrística que ele fez no Chile e tudo mais. Ele faz palestras, divulga, faz livros, então ele tem um trabalho importantíssimo. Só que, a meu ver, existe uma decorrência natural desse 2 virar 3. Porque assim como a gente é um sistema nervoso que está inserido dentro de um corpo, e a gente é esse corpo que tem um sistema estranho, digamos assim, que é esse sistema nervoso, isso acontece num outro plano também, que a gente, ao mesmo tempo que a gente é esse corpo também se interage com a cultura de massas, digamos assim, com a humanidade, como se fosse esse sistema nervoso dentro do corpo. Então a gente é isso, falta uma mão aqui, né? Poderia trazer uma outra mão aqui nessa representação de imagem que eu estou fazendo ali na tela. Então, se isso daqui é meu sistema nervoso, digamos assim, e aqui é meu corpo, o meu corpo também funciona como sistema nervoso para um maior ainda, para um outro corpo maior ainda, que é a humanidade. Isso é uma teoria que está muito ligada, digamos, às 3 ecologias do Félix Guattari, do Gilles Deleuze, em que eles colocam que existe a ecologia subjetiva, a ecologia social e a ecologia ambiental. Então, essa tese que a gente já trabalhava dentro da Soma, eu trabalhava dentro da Soma e da Soma-E, eu tento adaptar essas 3 ecologias ao conceito neurológico do Maturana.
Mas não é que eu também estou tentando adaptar isso. É que isso daí é uma forma de eu explicar o que eu vejo hoje, que é esse contínuo de, digamos, vamos agora tentar fazer a ponte delirante lá do início com o meu sonho, de tentar mostrar que um Ciro Gomes ou um Bolsonaro, quando eu falo Bolsonaro é Lula, porque é a mesma coisa para mim nessa minha linguagem simplificante aqui, né? São os dois neoliberais que são populistas e famosos, assim. Então, o Bolsonaro e o Lula criaram uma cismogênese que mantém as pessoas ali brigando entre si, mas são as mesmas pessoas que querem crescer, querem evoluir, querem o melhor para o Brasil, tudo mais. Eles ficam brigando ali, um de vermelho, outro de verde e amarelo, mas eles ficam se retroalimentando. E daí quem consegue sair dessas bolhas, sair desses planos, dessa mitificação desses idiotas, né, sai para um outro plano, PAFT, né? Mas só que, se você usa o nome Ciro, por exemplo, que o Ciro também está dentro desse aspecto, digamos, de controle imperialista, né? CIA, Big Techs e Masters de Universe, digamos assim, ele também está dentro de um mesmo plano, porque daí já são as pessoas que saem para um outro plano. Mas, dentro desse plano básico da cismogênese, mais, digamos, de massa, cismogênese de massa do Brasil, que é Lula versus Bozo, eu tento unir os dois para colocar eles no ponto e dizer que existe uma outra possibilidade, que é o Ciro, por exemplo. Lógico que eu entendo que aí se cria uma outra cismogênese possível, que daí vai ficar os Ciros Minions. Então, assim como tem os Bolsominions, os Lulopetistas Minions, para eles, ou muitos também que saem, acabam se transformando num Ciros Minions. Então vai criar uma outra cismogênese, que também num outro plano vão ficar se retroalimentando. Daí precisa sair desse plano aqui, dessa retroalimentação. Daí alguns conseguem sair desse plano e, puf, descobre um Duplo Expresso, um Ramos Maia, um Nildo Ouriques, um Pierre Leiner. Entende? Então, esse pessoal do Duplo Expresso, para mim, eles já estão numa terceira camada, que é meta, digamos assim, né? Então, aqui é o plano básico, eles têm um número 2, eles estão no número 3. Só que, de um ponto de vista do pensar supravivente, eles também estão dentro do mesmo plano lá embaixo, que é o plano da importância do dinheiro, que é a importância da valorização das divisões de países. Então, eles são nacionais desenvolvimentistas, porque querem desenvolver o Brasil, diferente do Bolsonaro, do Lula, que não estão preocupados com o Brasil. Né? Eles estão preocupados com as suas, as suas famílias. Bolsonaro com a sua família, Lula com o seu partido, entende? Mas eles não estão preocupados com o Brasil enquanto entidade. Enquanto você vai para o Ciro, ele já está preocupado com um nacional desenvolvimentista. Mesmo não percebendo as influências de manipulação dele, ele, pelo menos no discurso, ele consegue criticar o rentismo, criticar o sistema dos banqueiros e partir para uma coisa assim meta. Mas só que o Duplo Expressa está num nível maior porque eles conseguem mostrar que o próprio Ciro também tem as limitações. Provavelmente por isso que o Ciro não vai ser eleito, porque as eleições são manipuladas. Não vou nem entrar nesse parênteses para não gastar tempo com isso. Se não manipuladas concretamente pelo Exército, que eu acho que são manipuladas pela cultura de massas, né, que são as redes, então dá na mesma quase. Mas essa manipulação que impediria o Ciro chegar, e talvez se ele chegar, ele vai ser impedido de trabalhar, digamos assim, saindo um pouco dessa coisa política, o Duplo Expresso pelo menos mostra essa clareza intelectual da gente poder ver essas coisas, entender essas coisas. Só que eu acho que falta nessa relação do Duplo Expresso o entendimento da importância do corpo. Ou seja, por mais que seja fundamental, não sou marxista, mas essa divisão de classes, entender a realidade como uma divisão de classes é básico para poder entender a realidade, saber que existe uma massa de pessoas que trabalham e que sustentam e são exploradas como escravos mesmo pela uma elite, só que é uma escravidão consentida hoje em dia. Pena que não é. A evolução é isso. Olha que tristeza, né? Enquanto a escravidão clássica, essa palavra ainda remete àquela coisa da escravidão do
pegando o exemplo do Brasil aqui, né, que seria o homem branco em cima do homem negro e fez a escravidão negra, porque em outras culturas, outras épocas, houve o contrário também, né? O negro escravizando outras etnias, né? Ou etnias competindo, né? Então, essa visão de ficar se colocando o preto como um coitadismo é muito historicamente ligado ao Brasil. Mas quando você vê a história do mundo, a história da humanidade, o homem sempre buscou escravizar o outro, né? E essa pretensão de ficar elogiando a cultura grego-romana é um pouco isso. As pessoas querem anestesiar que aquilo lá era uma sociedade, essa democracia greco-romana era baseada na escravidão. E pouco se fala nisso, né? Pouco se questiona isso. Então, de qualquer forma, essa escravidão que já foi assim aquela coisa de chibata, já foi a coisa de correntes nos pés, evoluiu, né? Evoluiu no sentido de temporal, né? Evolução é sempre uma coisa temporal, mas ela se aperfeiçoou também. Não só evoluiu, mas se aperfeiçoou. Então, hoje em dia, a escravidão é uma autoescravidão. As pessoas elas são escravas do consumismo, então elas ficam trabalhando para poder não mudar a sociedade e elas serem autônomas. Elas ficam trabalhando para trocar de celular, elas ficam trabalhando para poder comprar alguma outra coisa, porque a mídia, a televisão está dizendo que aquela coisa é boa e que ela vai ser melhor se ela ter aquela coisa. Então, essa manipulação das massas ainda continua no consumismo. Então, é lógico que se deve trabalhar, e eu tenho essa visão ainda anarquista raiz, digamos assim, que se linka a uma possibilidade de uma mudança econômica do país. Então, no plano eleitoral, eu apoio o Ciro Gomes, mas, apesar de saber que isso é impossível, é como eu fui brisolista, eu apoiava Brizola, mas Brizola levou a rasteira do Lula, o sapo barbudo, e a gente manteve, né, esse neoliberalismo disfarçado de esmolas sociais que agrada os petistas. Os petistas, em geral, têm muita grana. Quem adere ao petismo, você vai ver, os caras têm propriedade, os caras têm uma garantia financeira e por uma dor na consciência, uma dor no coração, querem o PT, porque daí eles acham que o pobre, que é uma coisa meio abstrata, né, o pobre, mas eles trabalham com o pobre, eles empregam o pobre, né, eles são os patrões, normalmente. Lógico que eu estou trabalhando na meu alcance aqui, estou falando aonde eu vejo. Lógico que acima desses microempresários petistas, bolsonaristas, está a elite lá em cima que não é nem petista nem bolsonarista. Eles já manipulam o judiciário, eles compram o judiciário. Enquanto que o pobre tenta subornar a polícia, né, o rico ele não suborna a polícia, ele suborna o STF, ele suborna, com a dossiecracia no Brasil, eles subornam todos os políticos e manipulam os políticos, né, no Brasil. Mas o que eu estou querendo mostrar é que toda essa realidade econômica, ela também tem um contraponto, que é a biologia. O cara, por mais que tenha grana, por mais que o cara seja um Bill Gates da vida, um Elon Musk da vida, digamos assim, para ser mais contemporâneo, o prazer sensorial de estar vivo, isso é o que me alimenta, o que me dá prazer no meu corpo, aquela coisa que é a comida entrando na minha boca, que é meu pau ejaculando, que é minha pele ser tocada por quem eu gosto que seja tocada, por as 24 horas do dia que eu tenho que administrar, o quanto eu vou dormir, o quanto eu vou produzir, o quanto eu vou deitar, o quanto eu vou ficar de pé. Esse cotidiano, ele iguala todas as pessoas. Então, por mais que tenha um Elon Musk ali com bilhões, e o tempo dele valha bilhões, isso é escravidão. A gente poderia fazer uma visualização da escravidão através do tempo. Né? Às vezes o trabalhador ele tem que trabalhar, 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 trabalhar para poder o quê? Pagar o que vai comer, pagar o que vai dormir, pagar a sobrevivência básica. E daí, quando parte um pouco dessa sobrevivência básica, ele pode ter algumas diversões, digamos assim, né? O pão e o circo. Então, né, ele vai trabalhar, trabalhar, e daí, depois do trabalho, ele pode ter um pouquinho de pão e pode ter um pouco de circo. Tem pobres que descobrem o circo no pão, digamos assim, né, simplificando, consegue, não tem a diversão, não tem as viagens, não tem o luxo, mas eles conseguem no trabalho, no que ele faz ali no cotidiano, ter o prazer da sua vida. Então é isso que me interessa, porque eu não estou querendo ficar só no plano da humanidade. O plano da humanidade é uma abstração estatística. A gente não é uma humanidade, a gente tem contato com a humanidade como o nosso
neurônio tem um contato com o nosso corpo. Existe ali, entre esse ato, esse vazio que eu vejo aqui, existe uma troca de neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores são os memes, digamos assim. Essa nossa conversa aqui é um neurotransmissor que eu tento, através do meu físico, porque eu sou físico aqui. Eu não sou um robô do Bolsonaro, aí, que é um celular comprado por alguém, ou um CPF falso de alguém para ganhar um auxílio emergencial e roubar as pessoas. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma história, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, né? Não essa casa aqui que é alugada, mas eu tenho uma coisa concreta. Então, como essa unidade que é o meu corpo se relaciona com a humanidade, ela se relaciona com pontes, que são as pontes concretas, são as microcomunidades. Então, aqui é o meu bairro, as pessoas que eu dialogo e tudo mais. Daí a pessoa que eu conheço aqui conhece outra aqui, né? Eu acabei de descobrir que um amigo meu de infância me recomendou um cara para ver um vídeo de um cara sobre retórica, o João Adolfo Hansen, que eu adorei, vi ontem uns vídeos dele. Daí depois eu descubro que esse cara é pai de uma menina que eu já conhecia do meu grupo de ayahuasca de São Paulo, né? Então é aquela teoria dos 6, 7 níveis, né? Que em sete escalas a gente se relaciona com toda a humanidade, né? Seja eu com o Papa, eu com o Elon Musk ou eu com o Bill Clinton, 7 pessoas me separam dele. Existe uma teoria que coloca isso. Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o Papa. Não me interessa se isso é realidade. Mas essas camadas de 7 é esse filtro, é essa diferença. Pode ser acessado aqui. Potencialmente um Papa, um Elon Musk poderia acessar a rede e ver uma coisa dessa que eu estou fazendo, só que ele não tem tempo para isso. E o tempo é uma grande abstração, porque o tempo não existe. O tempo é só uma forma da gente dizer, dividir para poder controlar, para poder dizer que tem um entendimento do tempo, porque o tempo é um contínuo. Só existe o aqui e agora, né? Só existe o kairos, o momento presente permanente. Mas a gente tem ciclos que a gente percebe que a gente pode dividir esse tempo e projetar passado, futuro. Ah, eu já fui assim, eu vou ser assim, eu quero fazer assado. Então, o supravivente é uma forma de, voltando, tentar fazer esse 3, mostrar esse 3. Um, dois e 3. Para mostrar que isso daí, esse 1, 2, 3, aí já é o outro delírio, se transforma num 1, porque na verdade, daí vão ter mais 3. 3, que geram 9. Daí quando chega no 9 é Deus. Bom, eu acho que eu estou falando tanto para tentar reduzir a isso. Essa minha tentativa de ponte entre o macro social e os conflitos macrosociais que geram a sociedade e que me colocam como eu posso chegar a esse macro social, acessar esse macro social, ou lutar por essas utopias que a gente tem, interage com o meu viver cotidiano. Como é que eu posso fazer isso no meu cotidiano? Então, eu agradeço a existência de pensadores que geram, por exemplo, o duplo expresso, porque eles me possibilitam ter uma ferramenta que, que me serve de um norte nesse plano. Só que eu agrego esse norte e quero propor que as pessoas entendam que esse norte de cada um teria que ter umas mudanças concretas na sua vida mais palpável para poder ser mais efetivo. Isso é falta na linguagem dessa revolução brasileira, como diria o Nildo Ourix, essa revolução nacional desenvolvimentista, coisa e tal, seja do Ciro Gomes, seja o pessoal da Revolução Industrial Brasileira, seja essa galera de esquerda raiz, né? Entender a subjetividade. E nisso me vem uma forma de trabalhar que daí se transforma numa coisa muito maluca, que é, por exemplo, chegar ao limite, voltando ao meu sonho, de que todo mundo tem razão. Então, quando eu falo todo mundo tem razão, é que todo mundo tem a sua razão. Mesmo um Bolsonaro da vida, por exemplo,
que eu chamo de anticristo, provoco falando que é um palhaço, tudo mais, eu posso tentar entrar num âmbito psicológico, subjetivo, de olhar para ele e falar que ele tem a razão dele, tentar ver o devir dele, né? Recomendo quem queira entender um pouco mais, busca um podcast que tem aí na rede chamado Retrato Falado, Retrato Narrado, né? Brinco com essa palavra conhecida, que é o retrato falado, para fazer um retrato narrado. Então, é um podcast de 7 capítulos falando sobre a história do Bolsonaro. É interessante ver isso, porque ajuda a mostrar, digamos assim, para quem queira entender esse viés, que cada ser humano ele está no seu momento de vida, se está respirando, se está pulsando e se está se direcionando pelo seu pensar a um caminho, cada ser humano está fazendo o melhor que pode naquele momento da sua vida. Eu de fora, daqui, de longe, analisando o que me vem do Bolsonaro, eu posso categorizar ele como um miliciano. Eu acho que ele é um miliciano. Eu acho que ele é um medíocre que está juntando dinheiro a vida toda, comprando apartamento e botando o nome da família. Sabe? Ele fica comprando. Ele tem uma inveja tremenda desses grandes, como Lula, FHC. Lula porque roubou milhões, não talvez para a pessoa dele, porque ele não foi idiota de comprar apartamentos para ele ou para a família dele, mas ele roubou milhões do partido dele, porque ele tinha uma pretensão de poder, de se permanecer no poder, talvez até com uma boa intenção, entre aspas, de fazer uma revolução social de esquerda, essa coisa meio foro de São Paulo, junto com os outros. Não vou nem entrar nessa discussão de mal ou bem, mas digamos que o Lula tivesse essa intenção positiva, digamos assim, melhorar a humanidade com o socialismo. Né? Aí tem tanta idiotice no meio que não vou perder tempo nisso, né? Mas tentando. Porque não se sabe de história, as pessoas não sabem a história, não sabem que todas as revoluções são frustradas, todas as revoluções foram frustradas na história da humanidade, então eu vou ficar brigando para a revolução aqui, eu vou ficar brigando para ser frustrado aí na frente, porque eu não entendo as necessidades humanas, fisiológicas, né? Falta Reich, falta William Reich, é isso, falta psicologia de Reich para as pessoas. Os nacionais desenvolvimentistas que são mais inteligentes, que pensam numa melhoria do país, coisa e tal, acabam se ligando à psicanálise. Ontem o pessoal do Conexão Xangai estava entrevistando o Christian Dunker. Oh, é Freud, é aquela coisa masturbatória de eu sei o conhecimento, coisa e tal. Freud morreu aqui, ó, com câncer na garganta. Porque ele parou de falar as verdades. Ele parou de falar da sexualidade, ele começou a ver que a psicanálise deu dinheiro, então ó, tinha que morrer de câncer na garganta, como diria Reich. Então, Freud, para mim, putz, é tão lixo como Marx, saca? Porque são coisas assim que. Marx, tudo bem, pega o Neil Lorix, que é marxista. Ah, Marx, com a sua ideia, teoria econômica, porque ele. Pô, mas vai ver o cotidiano dele, o que ele fez, saca? O que ele fez na vida dele contra os anarquistas, a sacanagem de levar as internacionais para Nova York para tentar manter a liderança dele, as manipulações. Então isso gera consequências. Tanto que todo marxismo, por mais que uma teoria possa ser bonita num certo viés, foi manipulado e gerou as ditaduras do proletariado, gerou toda essa destruição aí dessa China autoritária, dessa Rússia autoritária, que, num certo ponto de vista, é menos autoritária nesse plano de avaliação de massas aí do que o próprio capitalismo com sua miséria. Os Estados Unidos é ícone para muitos, mas é miséria aquele país também. Ai, tô tão delirante que é difícil alguém me acompanhar, né? Mas, de qualquer forma, essa visão marxista, freudiana, dominam o pensamento das pessoas de boa intenção da esquerda. As pessoas de boa intenção da direita, eu valorizo o lado da liberdade, porque elas são tão enganadas num plano tão lá anterior, né? Esse pessoal, eu vejo esse pessoal da Ancapsu, esse pessoal que se diz hoje libertário. Eu sou libertário.
são os anarcocapitalistas, eles são criancinhas, eles são mais minions do que umas criancinhas, porque é aquela coisa, eles são aquela coisa do dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, eu quero a minha liberdade para poder fazer o que eu quero. Mas não estão nem aí para os outros, foda-se o social. Né? É uma competição assim meio faroeste. Tenho a arma maior aqui, ó, sou um bom atirador, mato todo mundo. Então esse faroeste, uma sociedade sem Estado, um Estado que regule ou tente fazer um bem-estar social, é a visão de alguns, os liberais toscos. O pessoal da esquerda não entende que é necessário uma mudança do comportamento, não só no nível econômico, das estruturas econômicas, mas no nível da estrutura pessoal, dos planos pessoais. Daí entra o amor livre. E amor livre não é amor com qualquer um. Livre é cada um escolher o seu amor. Pode ser até de dois. Se a pessoa quer viver e fazer sexo só com uma outra pessoa a vida toda, é a mediocridade de opção da pessoa dela. Ela pode ali descobrir dentro daquela pessoa, entende? Se ela acha que também vai ter com 10 pessoas, pode ser que seja, pode ser que não, pode ser também um outro desvio. Não estou querendo julgar nada aqui, eu estou querendo trazer que esse entendimento da afetividade, da sexualidade, que não é só no sexo, é no como cuida dos filhos, né? É como você se relaciona com os amigos. Essa liberdade ela tem que estar em todos os planos, não é só no plano econômico. As pessoas são capitalistas no amor, elas são neoliberais no amor, na afetividade, no corpo delas. Começa no corpo. Então, entender esses três planos, que é o supravivente. E daí se mistura em outras coisas que é sair totalmente dessas palavras, dessas narrativas históricas, consensuais, sociais, e entender também que a vida é um pulsar único do aqui e agora, de uma vida, um dia, uma vida, e que cada corpo está fazendo, realizando uma vida plena a cada dia. E daí a gente pode, nesse dia de cada pessoa, reduzir o viver e tentar entender o que cada um produz, o que cada um faz com o seu tempo, que não existe, mas com o seu tempo, que é a vida de cada um, que é o dia de cada um. E daí a gente começa a entender o valor do tempo, por exemplo. E como, por exemplo, as pessoas que não produzem, elas não produzem no sentido concreto de mexer, botar a mão na massa, de fazer as coisas acontecer, elas vão sendo fragmentadas e alienadas no seu corpo para tentar controlar e usar as pessoas outras para produzirem a sua subsistência. Então a gente começa a ser dependente. A gente depende do outro para lavar nossa louça. A gente depende do outro, isso burguês, né? Falando, que eu vim de uma classe burguesa, né? Eu falo que sou de mãe proletária e pai burguês, mas meu pai é burguês porque mas o pai dele foi proletário, mas o avô dele foi burguês. Então tem todo um histórico social aí da minha família que eu percebo, que eu entendo, porque eu tentei estudar a minha ancestralidade. As pessoas não conhecem a sua ancestralidade, as pessoas não conhecem seu pai, a história do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu avô, e querem entender a história da humanidade, querem entender a história do planeta, querem entender a história da vida humana. Então, nesse supravivente é isso, é uma mescla de conceitos que eu quero tentar juntar tudo numa panela só. E que eu poderia reduzir aqui, para fechar, porque eu já estou cansado, preciso tomar café, que o supravivente é tentar, lógico, manter a sobrevivência, mas é inverter o sobrevivencialismo. Digamos assim, o sobrevivencialismo tem um lado bonito, que é a autonomia, aquela pessoa que pode estar num lugar que ela possa produzir seu alimento, ela possa ter seu abrigo, ela possa produzir sua energia. Então, a sobrevivencialismo é um pouco aquela coisa que, para mim, deriva desses filmes hollywoodianos de catástrofe. E aí o mundo está acabando, o mundo está numa guerra mundial aí, e a gente não está longe com o Biden aí eleito.
E, nesse aspecto, o sobrevivencialismo é aquele que vai para o mato, sabe plantar, sabe se cuidar, sabe. É, entenderam, né? Estude, pesquise um pouco sobre sobrevivencialismo. Então, tem muitas coisas que eu acho importantíssimo do sobrevivencialismo para as pessoas terem na sua vida, elas serem sobreviventes. Só que uma das coisas que pouco se fala do sobrevivencialismo é que o sobrevivencialismo, basicamente, ele também está preparado para quê? Para se armar, para defender ali o seu cantinho, a sua família, a sua família, o seu partido, para poder se defender dos outros, seja dos zumbis que vão vir de fora nesses filmes catastróficos, seja do outro que não tem essa estrutura, porque a gente sabe que as pessoas estão nas Babilônias hoje em dia. A minha geração é aquela geração de que quando eu nasci, a maior parte da humanidade vivia no campo. E agora, atualmente, a maior parte da humanidade está nas cidades. Então, essa transição foi na minha geração, foi no meu estar vivo. Então, a gente vive, a maior parte da humanidade depende, é dependente. As pessoas dependem de água, dependem de energia e dependem de alimentos que não está sendo produzida ali nas cidades. Cidades são trocas de bens de consumo, então as pessoas ali querem ficar mantendo o seu bem-estar, com tudo a seu acesso ali, liga tem um Uber, com acesso da tecnologia, com acesso da alimentação, tudo mais, mas elas estão distanciadas da sobrevivência. Elas não sabem o que é o mato, elas não sabem o que é a vida. E a vida não se produz na cidade, a cidade não é autopoética, ela não se autoproduz, ela depende da exploração de quem está no campo. Enquanto que a esquerda fica valorizando, o professor é a principal profissão, porque o professor ensina o arquiteto, o professor ensina o político, o professor precisa de comer todo dia. Como se fosse dizer qual a profissão mais importante do mundo, que é besteira essas coisas, né? São essas listas. Mas seria a agricultura, caralho. Não precisa comer todo dia. Então, as pessoas não entendem que a alimentação delas está vinculada até ao agronegócio, porque a pessoa, não, agronegócio produz soja para boi. A pessoa não come o boi? Ela não está comendo boi também? Ela não está comendo gado? Não está comendo porco? Então as pessoas vivem em bolhas de ilusão também, quando se pensa em falar em revolução, revolução industrial, vamos investir na indústria, vamos investir no chip, vamos investir na nossa tecnologia para a gente ser um país mais competitivo com os outros. Porque aí entra outro parênteses que não tem nem mais saco de falar agora, que é também para que competir com outros países. Os países são abstrações, o Brasil não existe. As pessoas aqui no Brasil é um território, uma cultura de pensamento, de falar português. Esses todos, o cara que tem grana aí, estão investindo no exterior. Os grandes juízes, quem manda no país são os juízes, né? A gente vive uma juristocracia, ou uma dociecacia com juristocracia ao mesmo tempo. Mas esses juízes, os filhos dos juízes estudam em Harvard, os caras ficam aplicando em bolsa, em dinheiro lá fora, todo mundo aplica e tem dinheiro lá fora, porque no fundo estão explorando aqui o país. A gente vive uma ilusão de palavra Brasil, ilusão de que existe Brasil. E eu não estou preocupado também. Por que o brasileiro aqui é mais importante do que o cara que está na África, lá morrendo de fome, o cara que está na Ásia, o cara que está em qualquer lugar do mundo, ou um cara que está na América mesmo, morrendo de fome? Lógico que numa conjuntura maior é tudo uma aberração. Aquele cara que está morrendo de fome nos Estados Unidos, de uma certa forma, aquele imposto de renda que ele produz, o pequeno imposto de renda com ele, vai grana para um império de destruição que está jogando bomba lá na Ásia com drones, matando comunidades, pessoas que não têm nada a ver com nada, estão recebendo uma bomba americana que é financiada por um pobre lá na América. Então, entender essa conjuntura é uma coisa totalmente esquizofrênica, porque a vida é esquizofrênica, a vida é vários corpos, várias pessoas. E quando entrou as redes sociais, a esquizofrenia se tornou oficial, porque antigamente a divisão, esquizofrenia e divisão da personalidade, a gente ter mais de uma personalidade, com as redes, né, e os nicknames, e a gente poder ter personalidades e tudo mais, a gente é um ser esquizofrênico, a gente é um ser dividido. E daí esse ser dividido é manipulado em certos planos pelos Masters do Universo para poder ficar brincando com a gente, como se fossem marionetes, peças num jogo de xadrez aí que a gente vai para lá e para cá. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ser pleno se a gente consegue ter essa
construção, a gente consegue ter essa autonomia, se a gente consegue produzir nosso alimento, se a gente pode produzir a nossa energia, a gente pode produzir a nossa comida. Ah, isso é para poucos. Não é para poucos, é para quem quer. Quem quer mudança sai da Babilônia e vai um pouco para o mato, para a floresta, para ver o que é a vida. A gente precisa descobrir o índio, mas não um índio romântico, aquela coisa de povos primitivos e falar do índio e ficar mudando também as palavras. O politicamente correto não quer falar de índio, quer falar de indígena, povos indígenas. Não, foda-se o politicamente correto, eu sou índio de alma. Todos são índios, só que a gente se perdeu esse índio aí e estamos virando peças da Matrix. Nós somos robôs controlados aí por uma Matrix maior. Então, esse questionamento do supervivente é fazer uma integração entre o sobrevivencialismo, mas sem armas. Eu não tenho que fechar meu bunker com armas para impedir que os outros venham. O supervivencialismo é tentar expandir esse sobrevivencialismo e atrair as pessoas. Para que todos possam crescer. A humanidade, ela vive ainda essa mentira. Mentira, né? É uma parcialidade. É uma visão parcial e tosca de Darwin com a competição das espécies, né? Então a gente é enganado pela cultura de massas como se a competição é que nos faz. E daí vai esse pessoal da direita, o liberalismo, coisa e tal, da importância da meritocracia, a importância da competição, a pessoa ser o melhor aluno, ir para as escolas para aprender desde pequeno a ser melhor que os outros, e competir, tudo mais. Agora, entender Darwin não é cair nessa visão de que competição é importante, porque não é o mais apto que sobrevive, usando o exemplo maturânico sobre Darwin. É o apto que sobrevive. Ou seja, eu não preciso ser mais que o outro, eu preciso estar apto. As pessoas pensam que o mais apto sobrevive. Né? A girafa com o pescoço grande é mais apta que a girafa de pescoço pequeno. Então, a girafa de pescoço pequeno morre porque não consegue comer as folhas, o alimento lá das árvores altas. Besteira. Isso é uma visão competitiva que você está vendo sobre as girafas. Entende? Porque o importante é aptidão. Aptidão. E não mais aptidão. Então, muito mais do que Darwin, eu sou Lynn Margulis. Eu sou a cooperação. Para a gente poder falar de girafa, para a gente poder falar dos mamíferos, para a gente poder falar das espécies superiores, quiçá a gente, né, que é o ser humano, a gente pode ir lá para baixo e ver como é que são os micro seres. A vida se deu quando houve a cooperação, quando a célula incorporou a mitocôndria. Isso não foi por uma competição, foi por uma cooperação, foi uma melhoria energética. Vai melhorar a minha energia, uma célula com mitocôndria. Daí a vida prolifera. Vida é mudança. E a gente está competindo com os outros. A gente está competindo. A minha sabedoria recente, tá, quer saber? Todo mundo tem razão. Mas só que a razão que não bate com a minha, eu não preciso competir, eu ficar brigando, eu me afasto. Eu volto para a minha sabedoria anarquista do abolicionismo penal e diria que é o ostracismo a solução. Eu não tenho que matar ou prender quem acha diferente, eu tenho que isolar num outro ambiente que não é o meu. Uma ilha deserta. Vamos botar uma ilha deserta para morar os assassinos, os bandidos, os milicianos. O problema no Brasil é que essa ilha tem que ser maior que o próprio Brasil. Ou seja, se pegar o Brasil, a gente tem que ir para uma ilha para fugir dos bandidos. Exagerando, né? Exagerando. Já estou exagerando, já estou generalizando demais aqui, já estou com fome, preciso do meu café. Valeu, cansei. Deu 1h20. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo tão longo.